hoje é o Dia Mundial da Saúde. A gente vai aproveitar esse Dia Mundial da Saúde para falar sobre vacinação, a vacinação contra a gripe, não é? E no serviço público é anunciada a campanha a partir desta segunda-feira. E a Jovem Pan Joinville convidou para estar ao vivo aqui no estúdio a enfermeira Andréa Vilas Boas Malburg, a qual estamos agradecendo. Obrigado, Andréa, pela presença. Bom dia. Olá, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu gosto muito. As campanhas existem, o início oficial, não é? Mas na verdade a vacina está disponível o ano todo, né? Exato. Existe agora, no início da vacinação da gripe, os dias D na rede pública, né? E a importância das pessoas se imunizarem o mais cedo possível, porque as pessoas ficam esperando, às vezes, vir um frio intenso. Não precisa o frio intenso para o vírus influenza circular, tanto que em 2024, a maior circulação, o pico da circulação, foi no dia 27 de abril de 2024. É uma situação que as pessoas têm que ficar atentas, e para todas as idades, ou melhor, para a idade que é permitida a partir de 6 meses. A partir de 6 meses, sem limite de idade. Os grupos mais vulneráveis são crianças pequenas, os 60 a mais, e gestantes, e o que chamamos de comorbidades, pessoas com doenças associadas. Mas na realidade o vírus influenza, ele pode atingir qualquer pessoa. Então, no público, somente os menores de 5 anos, 60 a mais e gestante. Mas existe vacina disponível no privado para todas as idades. André, por que a gente deve se preocupar com a gripe? Aqui no Brasil, as pessoas chamam qualquer virose respiratória, qualquer resfriado de gripe. Gripe, na realidade, é a doença causada pelo vírus influenza, que é uma doença de início muito abrupto e, em muitos casos, pode se agravar. A gente costuma dizer que o vírus influenza, ele abre a porta para infecções associadas. Vimos agora, inclusive, a situação do Papa. Muito provavelmente começou com um vírus e depois outras bactérias se aproveitam da porta aberta para fazer infecções mais graves. Mas o próprio influenza sozinho, ele já tem a capacidade de causar doença grave, principalmente nesses grupos mais vulneráveis. Você fala desses grupos, né, até de crianças, enfim, 60 a mais, e pessoas que têm circulação em ambientes com mais pessoas, as próprias crianças. Né? Exato. E a importância disso, assim, tanto crianças como pessoas 60 a mais, institucionalizadas, a importância de se vacinarem o quanto antes. Andréa, existe assim essa preocupação, né? E tem alguma contraindicação essa vacina contra a gripe? Na realidade, existe um mito que é a alergia a ovo, que já caiu, né? Sabe-se que a quantidade do que a gente chama de ovoalbumina na vacina influenza é considerada desprezível do ponto de vista alergia. Então, a contraindicação formal seria pessoas que no dia da vacinação estiverem com febre. E não porque a vacina vai fazer mal, é porque pode confundir uma reação de vacina com uma doença em evolução e atrasar o diagnóstico dessa doença. Por isso tem que ficar atento. Outra situação, 7h27, estamos conversando com a enfermeira Andréa aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Preciso tomar a vacina todos os anos? Sim, precisa, porque por enquanto nós não temos o que se chama de uma vacina universal. O vírus influenza, assim como outros vírus, vimos o exemplo agora da Covid, né? O SARS-CoV, ele tem a capacidade de se modificar. Então, todo ano é uma vacina diferente, porque existe uma vigilância mundial de tanta preocupação que se tem com uma possível pandemia pelo vírus influenza. Então, essa vigilância mundial que tem em
diversos países do mundo, praticamente em todo o planeta, eles colhem os exames das pessoas que aparecem com síndrome gripal e esses dados são compilados e mandados para a Organização Mundial de Saúde. É com base nessa compilação da OMS que é feita a recomendação da vacina para os fabricantes, cada um, né, desenvolver a sua vacina. Nesse momento, inclusive, existe uma preocupação muito grande com a circulação do vírus de origem aviária, que é muito grave. A pandemia de 1918, que matou, na época, estima-se entre 40 e 60 milhões de pessoas, e inclusive o presidente do Brasil da época morreu de gripe aviária. Existe uma preocupação muito grande porque esse vírus de origem aviária, ele é bem mais agressivo, ele estava contido somente em aves, começou a se adaptar para outros mamíferos e já temos ele em seres humanos, né? Estados Unidos, inclusive, teve óbito, né? Por vírus aviário. Que preocupação, não é? O importante, se na rede pública ou na privada, né? Porque existem várias clínicas, inclusive a que você representa aqui, é que as pessoas se imunizem. Com né? certeza, com certeza. E o quanto antes. Não espere vir frio para se imunizar, porque o vírus, a circulação do vírus influenza não depende somente disso. E a gente já tem que tomar cuidado com a dengue, tem que tomar cuidado ainda com o Covid, que com o Covid certeza. não acabou. E a gripe, o que eu venho falando, eu conversei com o André aqui no intervalo do programa, e o governo federal deveria antecipar, principalmente para regiões mais frias do Brasil, essa campanha nacional de vacinação contra a gripe, porque, André, nos explique quanto tempo leva para a gripe, essa vacina começar a proteger o organismo. Essa e outras vacinas, elas levam, a partir de 15 dias depois que você tomou a vacina, você vai ter título de anticorpo para te proteger. Então não adianta, começou, por exemplo, a ouvir falar da doença e sair correndo para tomar a vacina. Claro, tem que tomar, mas assim, do ponto de vista proteção, quanto mais cedo vocês se imunizarem, mais cedo vão estar protegidos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. A partir dos 6 anos de idade tem limite? 6 meses. 6 meses, desculpe. 6 meses de idade. Tem limite Sem limite de idade. Principalmente, não é? Com 60 certeza. mais. Com certeza. 60 mais. André Vilas Boas Malburga, enfermeira, no Dia Mundial da Saúde, fazendo esse alerta importantíssimo aqui no Jornal da Manhã. André, uma excelente semana, tomara que muitas pessoas compareçam para tomar essa vacina. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo dia, uma ótima semana para todos.